Antes que o Verbo se fizesse carne, antes que a manjedoura fosse armada no silêncio de Belém, Deus já pregava um sermão oculto nas entrelinhas da história. Na genealogia do Messias, não há pureza de sangue, mas sinais de uma graça que atravessa escândalos, fronteiras e rejeições. Esta é a história de como Deus anunciou desde o princípio que a salvação jamais pertenceu à lei, mas à sua soberana misericórdia. Quando esses nomes são lidos com atenção, a genealogia se torna revelação. Quando Mateus abre o rolo da genealogia e escreve Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus 1:1. O leitor desavisado espera uma sequência limpa, previsível, obediente à lógica da lei. Mas logo nos primeiros passos, a ordem sagrada é interrompida por um nome que não deveria estar ali. Judá gerou de Tamar a Perez e a Zerá. Mateus 1:3. Tamar não era apenas mulher. Era um erro exposto, uma ferida aberta na história de Israel. Sua presença denuncia que a promessa não avança por linhas retas. Antes que o Messias apareça, a genealogia já proclama que Deus escreve redenção com tinta humana, marcada por falhas, silêncios e decisões escandalosas. O reino começa onde a lei tropeça e a história já não pode ser lida como herança pura, mas como milagre contínuo. Tamar surge na narrativa como um espelho quebrado da própria lei, pois foi a lei que falhou primeiro com ela. Judá, portador da promessa, negou-lhe o direito do levirato e, com isso, interrompeu o fluxo da justiça que ele mesmo deveria preservar, como está implícito em Gênesis 38. A promessa ficou suspensa não por ausência de mandamento, mas por ausência de fidelidade ao mandamento. Tamar então age nas sombras, cobre o rosto, assume o risco do escândalo e força a história a seguir adiante. Não por virtude celebrada, mas por necessidade extrema. Quando Judá finalmente declara ela é mais justa do que eu, Gênesis 38:26. A genealogia do Messias já está ensinando em silêncio que a justiça não nasce da lei escrita, mas da confrontação da lei com sua própria incapacidade. Tamar não é incluída para ser exemplo moral, mas para revelar que quando a lei falha em gerar vida, Deus não abandona a promessa, ele a atravessa. É nesse ponto que a genealogia deixa de ser um registro e se torna um tribunal invisível, onde a própria lei é colocada em julgamento diante do propósito eterno. Tamar permanece ali, não absolvida pelo silêncio, nem condenada pela narrativa, mas sustentada por um Deus que não se constrange em fazer nascer o herdeiro da promessa a partir de uma ruptura. Perez, seu filho, cujo nome significa brecha, carrega no próprio nome a teologia do reino. A promessa avança por fissuras, não por muralhas perfeitas. A linhagem messiânica não se move pela obediência impecável, mas pela fidelidade divina que atravessa o colapso humano. Como está escrito mais tarde, a letra mata, mas o espírito vivifica, 2 Coríntios 3:6. E já aqui, o espírito sopra onde a letra falhou. Tamar permanece como um sinal incômodo e necessário, lembrando que Deus não depende da ordem visível para cumprir aquilo que decidiu nos céus. A genealogia, desde o início, se recusa a ser pura, porque a graça jamais foi. Depois da brecha aberta por Tamar, a genealogia avança como quem caminha sobre terreno instável, e então, sem aviso, surge outro nome que não deveria estar ali. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Mateus 1:5. Raabe não pertence ao povo da promessa, não carrega a marca da aliança, não conhece a lei e ainda assim é lembrada. Sua história nasce em Jericó, cidade condenada antes mesmo de ser julgada, símbolo de um mundo destinado à ruína. Raabe vive à margem, associada ao pecado e ao desprezo, mas seus olhos enxergam o que reis e sacerdotes não viram. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Josué 2:9. Ela confessa antes que qualquer israelita atravesse os muros. A fé surge nela antes da identidade, antes da nacionalidade, antes da purificação ritual. Raabe crê quando tudo
Ao redor ainda treme, e sua fé é reconhecida antes que sua história seja corrigida. Assim, a genealogia sussurra que Deus não espera pertencimento para conceder salvação. Ele concede salvação para então gerar pertencimento. Raabe não é inserida na linhagem como quem é tolerada, mas como quem é escolhida. E isso altera silenciosamente toda a lógica da eleição. A promessa que parecia restrita aos filhos de Abraão, agora repousa sobre uma mulher que aprendeu a temer o Deus de Israel, ouvindo relatos de longe, como eco vindo do deserto. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Josué 2:11. Ela declara, antecipando uma confissão que Israel levaria séculos para amadurecer. A fé de Raabe não nasce da tradição, mas do reconhecimento do agir divino na história. Por isso, o Novo Testamento a recorda não por seu passado, mas por sua confiança. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu. Hebreus 11:31. Na genealogia do Cristo, Deus registra que a fé precede a lei, que a graça chega antes da identidade e que o reino se aproxima daqueles que ousam crer, mesmo quando tudo conspira contra eles. Raabe permanece ali como um escândalo redentor, proclamando que o Deus Santo não tem medo de se misturar à poeira das cidades condenadas para resgatar corações que o reconhecem. O fio da história segue adiante, agora menos disfarçado, como se a genealogia já não tentasse esconder sua intenção. De Raabe nasce Boaz, e de Boaz surgirá outra estrangeira, cuja presença carrega um peso ainda mais profundo de exclusão. Boaz gerou de Rute a Obed, Mateus 1:5. Rute não vem de uma cidade amaldiçoada, mas de um povo inteiro marcado pela rejeição. Moabe não era apenas estrangeiro, era memória de incesto, era herança de uma origem que Israel preferia esquecer, como está escrito em Deuteronômio 23:3, onde se declara que nenhum moabita entraria na congregação do Senhor até a 10ª geração. E ainda assim, ali está Rute, atravessando não apenas fronteiras geográficas, mas decretos, maldições e expectativas. Sua história começa no luto, no esvaziamento, no fim de todas as promessas visíveis. Quando ela diz a Noemi, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, Rute 1:16, não está fazendo um voto étnico, mas um salto existencial. Rute escolhe o Deus de Israel quando nada mais lhe é garantido, e a graça responde acolhendo aquilo que a lei havia rejeitado. Rute caminha pelos campos de Belém como quem atravessa um território proibido, colhendo espigas que não lhe pertencem e esperança que ainda não compreende por completo. Cada passo seu desafia uma sentença antiga, pois sua simples existência ali confronta a ideia de que a origem define o destino. Boaz a observa e declara uma bênção que ecoa além do momento. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa. Rute 2:12. Não é a lei que a cobre, mas a graça que a abriga. Rute não apaga a maldição de Moabe, ela a atravessa. Seu passado não é reescrito, mas redimido. Ao gerar Obed, ela inscreve na linhagem do Messias uma verdade silenciosa. Deus não precisa negar a história para transformá-la. A promessa floresce no ventre de uma mulher que carrega uma origem rejeitada. E assim o reino proclama que nenhuma maldição é mais forte que a fidelidade divina. Onde a lei traçou limites, a graça abriu caminhos e a genealogia segue avançando como um rio que não respeita as cercas erguidas pelos homens. Com Rute, a genealogia já não pede licença para romper expectativas e então ela se aproxima perigosamente do trono. O texto avança por gerações até que o nome de Davi surge, e com ele a lembrança de um rei segundo o coração de Deus. Mas a narrativa não permite que o leitor permaneça confortável nessa imagem idealizada. Mateus escreve com precisão quase cruel. Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Mateus 1:6. O nome de Batseba não é citado, como se a história se recusasse a suavizar a ferida. Ela aparece marcada pelo pecado que não foi seu apenas, mas que a atingiu de forma irreversível. O adultério,
O abuso de poder, o assassinato silencioso de Urias permanecem como sombra permanente sobre o reinado dourado. A genealogia não romantiza o passado, ela o expõe. E ao fazer isso, proclama que a redenção não nasce da ausência de pecado, mas da capacidade divina de atravessá-lo sem negar sua gravidade. Mesmo no coração da monarquia, a graça insiste em se manifestar onde a justiça humana falhou. Permanece na narrativa como um silêncio pesado, um nome ausente, que fala mais do que qualquer elogio. Ela não é apresentada como heroína nem como vilã, mas como testemunha viva de que o pecado não interrompeu o fio da promessa. Quando o profeta declara a Davi, também o Senhor perdoou o teu pecado, segundo Samuel 12:13, o texto não diz que as consequências foram anuladas, apenas que a história não foi encerrada ali. O primeiro filho morre, a casa do rei é ferida, a espada jamais se afasta, e ainda assim, da mesma união marcada por dor, nasce Salomão, cujo nome carrega a ideia de paz. A genealogia ensina, sem discursos, que Deus não apaga o passado para salvar. Ele o atravessa e o transforma em instrumento de algo maior. Batseba revela que a graça não ignora o pecado, mas o submete a um propósito que o transcende. No ventre onde houve luto, Deus faz germinar continuidade, mostrando que até as páginas mais sombrias podem ser integradas ao plano da redenção. Quando essas 4 mulheres são contempladas juntas, a genealogia deixa de ser uma linha e se torna um mapa espiritual. Tamar, Raabe, Ruth e Batseba não compartilham origem, cultura ou circunstância, mas estão unidas por um mesmo gesto divino. Todas foram alcançadas quando a lógica humana já havia decretado exclusão. Nenhuma delas sustenta a promessa por mérito, sangue ou obediência irrepreensível. Elas permanecem porque Deus decidiu permanecer com elas. Assim, Mateus constrói uma teologia silenciosa, declarando que o Messias não nasce de uma história limpa, mas de uma história visitada. Como mais tarde Paulo escreveria, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20. E essa verdade já estava inscrita no ventre da genealogia. Antes que Jesus proclamasse o reino já havia sido anunciado por meio dessas vidas improváveis. A linhagem do Cristo se revela, então, como um testemunho antecipado de que a salvação não é herança transmitida, mas dom concedido soberanamente por Deus. A presença dessas mulheres estrangeiras rompe definitivamente a ilusão de uma linhagem pura, como se Deus estivesse desde o início desfazendo qualquer tentativa de transformar a promessa em propriedade. A genealogia não protege Israel de si mesmo, ela o expõe. Mostra que a história da redenção sempre caminhou à beira do escândalo, porque a graça não se submete à necessidade humana de controle. Abraão foi chamado quando ainda era estrangeiro. Judá falhou, Davi caiu. E ainda assim a promessa avançou, não porque os homens foram fiéis, mas porque Deus permaneceu fiel a si mesmo. Como está escrito, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo 2:13. A genealogia então se torna uma profecia viva contra todo o exclusivismo espiritual, lembrando que Deus não pertence a um povo, é o povo que é continuamente convidado a pertencer a Deus. E mesmo esse pertencimento nasce da graça, não da herança. Cada nome inscrito na linhagem do Messias carrega uma pergunta silenciosa dirigida a todo leitor de todas as eras. Sobre o que repousa de fato a nossa esperança? Se a promessa dependesse da pureza, Tamar estaria ausente. Se dependesse da nacionalidade, Raabe jamais teria sido lembrada. Se dependesse da origem, Ruth permaneceria fora dos muros. Se dependesse da moral irrepreensível, Batseba seria apagada da memória. Mas Deus escreve a história como quem desmonta ídolos, inclusive o ídolo da lei, quando esta é transformada em fim e não em meio. Como o próprio Cristo declararia séculos depois. A genealogia não aponta para um passado glorioso, mas para um futuro onde a graça seria plenamente revelada. Ela prepara o terreno para um reino onde os últimos entram primeiro
e os improváveis se tornam sinal da fidelidade divina. Assim, quando o Verbo finalmente se faz carne, ele não chega como ruptura, mas como cumprimento dessa história já marcada pela graça. Jesus nasce carregando em seu sangue memórias que não podem ser purificadas pela lei, apenas redimidas pelo amor. A genealogia o antecede como uma sombra profética, anunciando que seu ministério jamais seria confortável para os que confiam em privilégios espirituais. Ele toca leprosos, conversa com samaritanos, acolhe pecadores e elogia a fé de estrangeiros, porque sua própria linhagem já havia proclamado esse caminho. Muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa. Mateus 8:11. Ele dirá, não como inovação, mas como revelação do que sempre esteve oculto. O Cristo não trai a tradição, ele revela sua intenção original. A graça que escandaliza nos evangelhos já estava inscrita na árvore genealógica que sustenta sua encarnação. O escândalo dessas mulheres não está em seus atos, mas no fato de Deus ter se recusado a excluí-las. A genealogia ensina que a santidade divina não é fragilidade que se contamina, mas força que transforma. Deus não se afasta do que é quebrado, ele se aproxima e redime. Tamar força a justiça a emergir onde a lei se calou. Raabe confessa fé antes de qualquer ritual. Ruth escolhe o Deus verdadeiro sem garantia de aceitação. Batseba carrega uma dor que não é apagada, mas integrada. Todas elas revelam um Deus que não se limita àquilo que é previsível. Como está escrito, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Isaías 55:8. A genealogia, então, se torna um altar invisível, onde a lógica humana é sacrificada e a soberania divina é exaltada em silêncio reverente. Ao contemplar essa linhagem, o tempo parece se dobrar e a história antiga começa a dialogar com o coração de quem a lê. A pergunta já não é sobre Tamar, Raabe, Ruth ou Batseba, mas sobre todos aqueles que ainda se sentem estrangeiros diante de Deus. A genealogia sussurra que não há passado capaz de anular o chamado divino, nem origem forte o suficiente para reivindicá-lo. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Romanos 9:16. O reino não se herda como terra, não se conquista como troféu, não se transmite como sangue, ele se recebe como graça. E essa verdade, revelada em silêncio nos nomes esquecidos, continua a ecoar como convite eterno àqueles que ousam crer além das próprias limitações. A genealogia do Messias, então, deixa de ser passado e se torna espelho, refletindo a condição humana diante de um Deus que insiste em salvar. Ela proclama que ninguém entra no reino por direito adquirido, mas por misericórdia concedida. Os nomes ali inscritos desmontam toda tentativa de vanglória espiritual, pois revelam que a história da redenção sempre foi escrita a partir da margem. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. 1 Coríntios 1:27. E essa escolha já estava anunciada muito antes da cruz. A linhagem de Jesus carrega vozes que o mundo tentou silenciar, histórias que a lei preferiu evitar, destinos que pareciam incompatíveis com a santidade divina. E ainda assim, é desse solo irregular que brota o Salvador. A genealogia ensina que a graça não apenas inclui, ela redefine quem pode ser incluído. Quando a genealogia alcança seu clímax em Jesus, ela já ensinou tudo o que precisava sem jamais levantar a voz. O Cristo não surge como correção de rota, mas como revelação plena do caminho que sempre esteve traçado. Nele, a lei encontra seu limite e a graça sua forma encarnada. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. João 1:17. E essa transição não é ruptura, mas desvelamento. O mesmo Deus que sustentou Tamar nas sombras, que reconheceu a fé de Raabe antes da cidadania, que acolheu Ruth apesar da maldição e que transformou a dor de Batseba em continuidade, agora caminha entre os homens. A genealogia se fecha, mas o convite se abre. O sangue do Messias carrega a memória de que Deus nunca esteve interessado em linhagens puras, mas em corações alcançados.
Assim, a encarnação se revela como a assinatura final de uma história, onde a graça sempre foi a linguagem principal. E então, quando tudo parece completo, quando a genealogia parece já ter dito o suficiente, surge Maria, não como ruptura, mas como síntese silenciosa de todas as anteriores. Nela, a promessa encontra um ventre que não reivindica direitos, apenas responde: eis aqui a serva do Senhor. Lucas 1:38. Maria não anula Tamar, Raabe, Rute ou Batseba. Ela as reúne. Como elas, não é escolhida por linhagem poderosa, mas pela graça que repousa sobre os humildes. Nela se cumpre o antigo sussurro do Éden: da semente da mulher nascerá aquele que ferirá a cabeça da serpente. Gênesis 3:15. O reino entra no mundo não pela força do homem, mas pela disponibilidade de uma mulher comum visitada pelo impossível. O Messias nasce não do triunfo da lei, mas do sim silencioso da graça. Em Maria, a história inteira se curva e a genealogia alcança seu sentido último. Deus salva através da mulher, através da carne, através daquilo que o mundo jamais consideraria digno de carregar o eterno. Assim, a genealogia não termina em Maria, mas se projeta através dela para todos os tempos, como um eco que atravessa séculos e alcança cada existência marcada pela sensação de não pertencer. O Cristo, nascido da mulher, carrega em si a promessa feita antes da lei, antes de Israel, antes mesmo da queda. Ele pisa a cabeça da serpente não apenas no madeiro, mas em toda lógica que tenta aprisionar a salvação a critérios humanos. A cruz se torna o ponto onde a história converge, e ali se revela que a graça nunca foi reação ao pecado, mas propósito eterno, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. 1 Pedro 1:20. O Cordeiro já estava anunciado na genealogia que mistura luz e sombra. O reino que Jesus inaugura é coerente com o caminho que o trouxe até ali, aberto, escandaloso, misericordioso e soberano. Nada foi improviso. Desde o princípio, Deus deixou claro que a vitória nasceria do improvável e que a redenção jamais seria herança de poucos, mas convite oferecido a muitos. Diante dessa linhagem, resta apenas o silêncio reverente, pois ela revela um Deus que nunca se deixou aprisionar por expectativas humanas. A genealogia do Messias proclama que a salvação não flui pelo sangue, não se herda pela tradição, não se garante pela lei. Ela nasce da decisão soberana de Deus de alcançar quem Ele deseja, como Ele deseja, quando Ele deseja. Tamar, Raabe, Rute, Batseba e Maria permanecem como testemunhas eternas de que o reino sempre avançou pelas margens, pelos improváveis, pelos quebrados. O Cristo que nasce dessa história é coerente com ela. Um rei coroado com espinhos, um Salvador que vence morrendo, um Deus que se revela servindo. Assim, desde o início, o céu deixou claro que a redenção não pertence a uma linhagem pura, mas a todos aqueles que são alcançados pela graça. E essa graça, uma vez revelada, continua chamando, atravessando o tempo, convidando cada coração a entrar na história que Deus ainda escreve. Se essa história ressoou em silêncio dentro de você, é porque a genealogia ainda fala. O Deus que escreveu redenção com nomes improváveis continua chamando corações atentos à sua graça soberana. Deixe sua reflexão nos comentários. Compartilhe o que essa linhagem despertou em você. Curta o vídeo e inscreva-se no Virtude em Verso para seguir caminhando por histórias bíblicas que atravessam o tempo, provocam reverência e revelam o mistério de um reino que nunca pertenceu à linhagem, mas à graça.